Estava eu em meados de 2016, junto com 2 amigos, em um concerto da Orquestra Sinfônica do Paraná, no Teatro Guaíra, em Curitiba. Um dos meus amigos trabalhava na Sanepar, o outro também era investidor, e a gente estava conversando, enfim, no intervalo. Obviamente o assunto Sanepar surgiu na roda da conversa, né? E esse meu amigo que trabalhava na Sanepar falou muito bem da empresa, falou que estava mandando muito bem, que estava pegando vários projetos e tudo mais, que a empresa estava crescendo e tal. Eu já tinha dado uma olhadinha por cima das ações da Sanepar, e à época eu tinha critérios de seleção para comprar empresas, ações de forma muito binária. Então, se a empresa não atingisse critérios A, B e C, eu diretamente já descartava elas logo de cara. E a Sanepar tinha caído no critério de liquidez corrente. Ela não tinha uma liquidez corrente satisfatória, tinha muita dívida de curto prazo em comparação aos ativos líquidos que ela tinha. Não era algo extraordinariamente assim, né? Não era muito mais passivo do que ativo, mas era um pouquinho além do que os meus critérios permitiam. E à época eu absolutamente desconsiderei investir nessa empresa em função disso. O detalhe é que eu nem analisei a empresa mais a fundo, né? Eu tenho um tempo limitado para estudar as empresas. Para fazer isso, eu passo esses critérios, não caiu no critério, eu descarto e vou estudar outra empresa. Mas esse meu amigo estava insistindo, falou, não, pô, essa Sanepar é uma boa empresa, está crescendo e tudo mais. Conversei com o meu outro amigo que estava lá, que também era investidor. Demos uma olhada depois desse evento, damos uma olhadinha, olhamos, conversamos um pouco, mas chegamos à conclusão de que não valeria a pena fazer um investimento, por 2 motivos principais. A questão da liquidez corrente estava um pouquinho abaixo ali do patamar que a gente julgava justo, julgava bom para investir, e também ficamos com o pé atrás com o fato de ser uma empresa estatal, né? É fácil, de certa forma, políticos entrarem, o governo entrar e manipular a empresa, tomar algumas decisões equivocadas e tudo mais. Então, em função desses 2 fatores, a gente desconsiderou fazer o investimento. À época, as ações da Sanepar custavam em torno de R$2 cada uma. Isso foi em 2016, se eu não me engano, em 2018, a ação da empresa bateu R$14, pessoal. Então, ela saiu de 2 para 14, teria multiplicado o nosso patrimônio por 7, né? Cada real que a gente tivesse investido nela teria multiplicado por 7. Então é um caso que ficou fresco na minha memória, é difícil eu esquecer essa oportunidade que eu deixei passar, mas ele traz consigo algumas lições. E quais foram as lições que eu tirei? Bom, a primeira delas, sim, eu reconheço que é importante você ter métricas para você investir, você ter alguns critérios de seleção, mas você tem que aprender a ser maleável com eles, ser um pouquinho mais subjetivo, certo? Então, investir é uma arte, não é algo tão objetivo assim, não é uma ciência exata. Tem que ter espaço para certa discussão, certa subjetividade nas análises. Na época, eu não tinha isso. Estou desenvolvendo essa habilidade agora, né? Ainda mais depois de ter perdido essa oportunidade. Então, assim, como eu disse, investir é uma arte. Então, você tem que aprender a relevar certas coisas. Você nunca vai encontrar uma ação perfeita. À época era o que eu procurava. Eu procurava uma ação perfeita que tivesse critérios A, B, C, D e E, que fizesse isso, aquilo, que nunca tivesse prejuízo, etc. Então, eu nunca vou encontrar uma empresa assim, né? Encontrei empresas próximas disso, o mais próximas possíveis são as empresas que eu mais gosto, obviamente, mas eu sempre tive que abrir alguma concessão, sempre tive que abrir mão de alguma coisa para poder fazer para poder fazer um investimento, sempre tive que relevar algum critério, algum defeito ou alguma coisa assim, ok? Então isso que eu deixei de fazer com a Sanepar, deveria ter feito e acabei deixando de ganhar muito dinheiro em função disso, né? Eu gosto de usar uma analogia muito boa. Eu já mexi muito com cutelaria artesanal, fazendo facas, trabalhos de metal, enfim. Tem uma lida do metal que é mais ou menos assim, um processo de tratamento térmico que a gente chama de têmpera. Então assim, se você tem uma peça de metal, uma faca, por exemplo, e você deixa ela muito mole, ela perde o fio muito rápido, qualquer um consegue dobrar, uma faca fica ruim, ela fica uma faca mole, dobra, enfim, fica sem fio, dobrável e tudo mais. A alternativa é se você deixar ela muito dura, mas se você deixar ela dura demais, ela se quebra com facilidade, né? Então o ideal é você deixar ela no meio do caminho, nem tão dura e nem tão mole. E eu acho que é assim que tem que ser os nossos critérios de seleção de ações, de empresas. Então você tem que ter critérios, sim, mas você tem que aprender a abrir algumas concessões, ele ser um pouquinho maleável neles em alguns pontos para você poder fazer os seus investimentos. Se você for muito rígido, você vai quebrar. Agora, se você for mole demais, qualquer um vai te empurrar para o lado que, enfim, o mercado vai te empurrar de um lado para o outro e você não vai ter resistência nenhuma para segurar a onda, tudo bem? Então você tem que aprender a chegar nesse meio do caminho. Nem tão duro para quebrar e nem tão mole para ser levado de um lado para o outro.
Outra lição que eu tirei é talvez não vale a pena descartar investimento em uma empresa só por ela ser estatal, por ela ser uma empresa governamental. Sim, eu prefiro empresas privadas, né? Mas eu não acho que seja um bom critério de seleção se excluir do rol de possibilidades investir em empresas estatais. Tem muitas delas que, apesar dos seus problemas, dão bons retornos para os acionistas e são boas empresas. Só tem que ficar de olho, manter a guarda sempre em pé, para não ser tomado de surpresa com intervenções governamentais de forma muito intensas, né? Empresas como Vale e Petrobras eu acho que sofrem mais com isso, tem um viés político que acaba interferindo muito no peso nas decisões dessas empresas. Nunca fui acionista diretamente de uma delas, nem da Petrobras nem da Vale. Por fundos de investimento sim, mas não diretamente, não. Eu escolhi ativamente investir nessas empresas, mas já fui desde ter perdido essa oportunidade da Sanepar, já investi em empresas estatais, sim. Ganhei bastante dinheiro com o Banco do Brasil. Eu hoje sou acionista da Sanepar, já ganhei bastante dinheiro com ela também. Comprei quando as ações estavam relativamente baixas, hoje já subiram em termos de cotação e pagaram vários dividendos no meio do caminho, né? Então, sim, desde esse incidente, as ações caíram um pouco, eu voltei a comprar, já estou ganhando algum dinheiro com elas, hoje estão na minha carteira. Espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenha servido para alguma coisa e que vocês tenham aprendido algo com esse vídeo. Se gostaram, eu vou pedir a gentileza de vocês se inscreverem no canal, dar o like, compartilhar com quem vocês acham que pode gostar também. E se tiverem alguma dúvida, podem colocar ali nos comentários que vai ser um prazer atender vocês, beleza? Muito obrigado!